Fala galera, nosso primeiro vídeo aqui, né, eu aparecendo, geralmente o pessoal pergunta quem que é o Pardal, né? Pardal sou eu, né? Na verdade não sou eu, né? Na verdade o Pardal é uma equipe grande, né? Eu sou o Fernando, para quem não me conhece, Fernando Azevedo, e eu sou o responsável, né, pelo professor Pardal, pelas análises, né, e por essa estatística, essa consultoria que a gente tem aí junto ao nosso grupo, né. Vocês devem estar estranhando, né? Pardal nunca postou nada, né? E agora está aparecendo aqui, né? Então, a gente está fazendo alguns testes, né? Então, fazia tempo que eu já queria fazer um vídeo falando com vocês, até para passar um pouco aí da nossa do nosso material, das nossas análises, né? Então, acho que a partir de agora a gente consegue pelo menos aí uma vez por semana ou uma vez por rodada fazer um videozinho. Então, isso aqui é um vídeo teste, tá? Pra gente aprender, a gente entender como que funciona aqui as nossas análises, tá? Bom, vamos lá, vamos direto aqui para as nossas análises, né? Hoje eu vou trazer para vocês aqui a análise de goleiros, tá? A gente analisa goleiros de uma forma um pouco diferente, né, do usual. É bem interessante a forma que a gente analisa, porque além da gente olhar defesas difíceis, a gente olha também finalizações, tá? Finalizações cedidas e finalizações conquistadas de cada time, tá? Primeiramente, já peço desculpas, né? Primeira vez que a gente faz isso aqui, então tá no ao vivão, não vai ter corte nenhum, né? Acho que vamos tentar fazer ao vivo essa brincadeira toda aí, para a gente conseguir fazer a análise ideal de goleiros, tá? Bom, vamos lá, tá? Goleiros aqui, a gente tem algumas opções interessantes para essa rodada, tá? Qual que são as opções interessantes aqui? Como que a gente analisa, tá? Vamos lá. Primeiramente aqui, ó, vamos analisar, né? Vocês estão vendo aí em cima. Aqui eu estou trazendo escala 10. Para quem não sabe, o Pardal é um dos idealizadores do escala 10, junto com o Camilão, né? Nosso sócio aí, né? Então foi uma idealização do Pardal junto com o Camilo. Então, para quem não sabe, a gente está junto nessa parceria, nessa empreitada aí do escala 10, né? Bom, vamos lá. Aqui, né, o Escala 10, para quem não conhece, aqui é um dos melhores sites, quiçá, na verdade, é o melhor site de estatística aí para esse fantasy game maravilhoso que é o Cartola FC, né? E a gente está trazendo aqui, ó, dentro do menu, dentro do cruzamento de scout, a gente está trazendo aqui a análise de goleiros, tá? Bom, como que a gente olha isso? O goleiro a gente começa olhando aqui por defesa difícil. Então você tem aqui, ó, em casa nos últimos 5 jogos, tá? Como que foram as defesas difíceis distribuídas? Pardal, mas por que 5 jogos e não 3 jogos? Então, quando você bota 3 jogos, até pode ser o ideal porque você traz um cenário um pouco mais próximo. Só que acontece que às vezes tem jogo que não tem, DD, e aí eu gosto de olhar um pouco a mais, na verdade eu vou variando. Tá? Então vamos começar aqui por 3 jogos. A gente vê que os 3 aqui times que mais cedem DD, né, nos últimos jogos são Ceará, Flamengo e Goiás, tá? Mas aí quando a gente abre o detalhe, que a gente vai entender um pouco o comportamento desses times, né? Então o Ceará nos últimos 3 jogos, em 2 jogos seguidos, cedeu 3 defesas difíceis e no último jogo, né, contra o Fortaleza, cedeu uma só. Obviamente que é um clássico, o Fortaleza está um pouco melhor, né? Então você vê aqui que contra times maiores, né, contra Palmeiras, contra Bahia, né, os jogos onde o time, né, o Palmeiras e o Bahia tiveram um pouco mais de posse, no contra-ataque o Ceará conseguiu ter essas defesas difíceis, né? Ceder essas defesas difíceis. E está pegando aqui a Chapecoense, né, um goleiro, né, o João Ricardo, que de vez em quando cede algumas DDs. Então, o João Ricardo é uma boa para essa rodada para defesa difícil? É uma boa para defesa difícil. A questão é, a Chapecoense nos últimos 3 jogos fora de casa, ela tomou gol nos 3 jogos, né? Então, aliás, nos 3 jogos em casa, né? Tomou gol nos últimos 3 jogos, né? Então, assim, é meio complicado a gente ir de João Ricardo em função disso, tá? Em contrapartida, a gente tem aqui a opção do Paulo Vitor. Apesar do Paulo Vitor não ser esse goleiro muito bom, muito absurdo, você tem do outro lado aqui
um Flamengo que vem cedendo de forma contínua aqui defesas difíceis, né? Então você vê aqui, ó, Felipe Alves com 2, Tadeu com 4, Gatito Fernandes com 1. Não é nada tão constante, tá? Mas você vê que o Flamengo tem lá suas chances de ceder sua defesa difícil. E aí vem o mais interessante aqui, né? Quando você abre aqui o Goiás, você vê, ó, 3 DDs, e aí tem mais um jogo aí que não entrou, que não teve nenhuma DD, mas você vê que o Goiás, né, jogando fora de casa, geralmente está cedendo 3 DDs, né? Contra um Vasco, né, que vem tomando gols também, mas que tem aí uma defesa mais forte, pode ser que o Fernando Miguel faça uma boa pontuação, tá? Então aqui esses 3 são os que mais cedem DDs. Pardal, qual que você acha que pode ir bem? Então, desses que estão jogando em casa, eu acho que o Paulo Vitor tende a ir bem, tá? É uma boa opção para essa rodada, dado que o Flamengo volta com a Arrascaeta, aí tá na dúvida entre o Renier e o Vitinho, se o Vitinho for, acho que potencializa também aí o Paulo Vitor, então o Paulo Vitor jogando em casa é uma boa opção, o Fernando Miguel jogando em casa é uma boa opção, o João Ricardo, quem quiser, também é uma boa opção, e, né, dependendo da formação do Internacional, se for com o Nico Lopes, o Cássio acaba sendo uma boa opção, tá? Desses todos que eu falei, eu acho que dos goleiros que estão jogando em casa, o que pode melhor é o Paulo Vitor, tá? Mas também é o que tem mais chance de levar gol, tá? Se eu quisesse um goleiro de casa, eu colocaria o Paulo Vitor ou o Fernando Miguel. São esses daí que tem o maior potencial? Não acho que esses são os que têm maior potencial, tá? Aqui, ó, aqui a gente tá vendo aqui as DDs dos últimos 5 jogos em sequência, tá? Então você vê aqui, ó, a quantidade de defesa difícil. Às vezes quando você vê direto, isso daqui pode te enganar. Então, olha aqui, 11, né? Pô, o Galo cede bastante. Quando você entra aqui e vê os jogos, você vê que 8 foram no Tadeu, só 2 no Felipe Alves e 1 no Thiago Volpe. Ou seja, na rodada 32 não teve defesa difícil, na rodada 29 também não teve. Então não é tão constante assim. Já o Flamengo, que está com 11, em todas as rodadas, exceto na 30, ele cedeu uma boa quantidade de defesa difícil. Né? Por isso que eu falo aqui que o Paulo Vitor, para mim, é uma das boas opções. Mas, para mim, as boas opções estão fora de casa. Por que a gente fala isso? Por que eu estou falando isso, que as boas opções estão fora de casa? Bom, para vocês olharem aqui, ó, vamos entender. Primeiro, olha a quantidade de defesa difícil cedido pelo Cap jogando em casa. Nos últimos 3 jogos, o jogo que ele cedeu menos foi contra o CSA, onde o João Carlos fez 4 DDs. Ou seja, 4 DDs para o João Carlos, 5 DDs no Fábio, 7 DDs no Tadeu. Para mim, o maior potencial desta rodada para goleiro, é o goleiro que tem mais chance de fazer defesa difícil, é o Diego Cavalieri. Então, para mim, esse é o goleiro da rodada. Pô, Pardal, você é maluco, pô? Por que você não indica um cara de SG? Aqui no Pardal, a gente faz as coisas um pouco diferentes, né? A gente não indica goleiro para SG e uma DD, né? Porque o que acontece? Se você tiver um goleiro lá, que você espera uma DD desse goleiro, espera um SG, você está esperando 8 pontos. Se esse cara levar um gol, cara, ele vai ficar com 1 ponto só. Se esse cara não conseguir fazer nenhuma DD, você vai negativar. A diferença de você colocar um goleiro com uma alta chance de fazer DD é o seguinte, porque ele vai fazendo DD. Então vamos aqui de novo, ó. Vamos olhar aqui, ó. O Fábio fez 19, o João Carlos fez 10 e o Tadeu fez 13. Por quê? Se ele fizer 4 defesas difíceis e tomar 1 gol, o que vai acontecer? Ele fecha com 10. Então se ele tomar 2 gols, ele fecha com 8. Ou seja, a chance dele fazer uma boa pontuação é muito grande. Porque mesmo ele fazendo 4 defesas difíceis, se ele segura um SG, ele imita igual o Fábio, igual o Tadeu. Inclusive, o Fábio foi indicação nossa na rodada passada, justamente por isso. Você acha que o Botafogo segura SG? É muito difícil. Eu acho, inclusive, que a tendência do Botafogo ser goleado. Né? O Botafogo fora de casa é um time muito fraco. Mas quando você pega aqui a performance dos goleiros do Botafogo fora de casa, mesmo com sendo goleado, no caso aqui contra o Grêmio, o Gatito fez 9,5. No caso do Santos fez 13. Ou seja, o Botafogo é um time que deixa chutar. Tá? E deixando chutar, eu acredito que pelo menos ali 5 pontos, como foi aqui contra o Vasco, de 3 a 4 DDs, o Diego Cavalieri vai fazer, tá? Então, para mim, é o goleiro com maior potencial da rodada, é o Diego Cavalieri, tá? O segundo aqui que eu acho que é bem interessante para essa rodada é o Thiago Volpe. Obviamente que
o Volpe ele não está nos melhores momentos dele, tá? Mas o São Paulo é um time que deixa chutar. Por que deixa chutar? Porque ou o Volpe está fazendo defesa difícil, fez 4 contra a Chape, 3 contra o Palmeiras, e aqui contra o Cruzeiro fez só uma, mas o Cruzeiro não é um time de chutar muito, né? Então, assim, com o Santos, que é um time de chutar bastante, e com o histórico desse jogo, né? Por que eu falo do histórico desse jogo? Cara, Santos e São Paulo lá na Vila sempre foi jogo de muitos gols, ou seja, o Santos sempre foi muito para cima. Então a chance do Volpe ser bombardeado é muito grande. Então para mim aí é o segundo goleiro aí com maior potencial para essa rodada, tá? Obviamente que mais uma vez também tem grande tendência de levar muitos gols, tá? O Diego Alves também é uma boa opção, tá? Para mim é a terceira melhor opção da rodada, porque o Grêmio em casa acaba chutando bastante. E a defesa do Flamengo é um pouco melhor, né? Apesar de ter levado 4 gols do Vasco, mas aí eu acho que é um pouco do clássico, né? Então, aquela coisa de querer mesmo ganhar. Obviamente que fica um pouco aí a questão da goleada que o Flamengo colocou em cima do Grêmio. Inclusive, por causa dessa goleada, eu acho que o Diego Alves pode ir bem, porque o Grêmio vai tentar ir para cima com tudo. Então, com uma defesa, o Diego Alves é um goleiro mais seguro, né? Eu acho que pode fazer boas defesas difíceis aí, tá? Então, assim, pra mim, se a gente for fazer uma escala aí de goleiro, eu colocaria Cavalieri, Thiago Volpe e Diego Alves, tá? A esses 3 primeiros. E depois eu colocaria aí o Fernando Miguel, né? Que eu falei, que eu acho que é de casa, dos jogadores que estão jogando em casa. Acho que vale a pena. O Paulo Vitor também acho que é interessante, dado a situação do jogo. E o Tadeu, mas o Tadeu não é pela defesa cedida pelo Vasco. Porque você vê aqui que não tem tanto, né? 3, 2, pouca. Só que a quantidade de DD conquistada pelo Tadeu é muito grande. Ah, Fernando, mas isso quer dizer o quê? Bom, deixa eu botar aqui nos 5 jogos aqui para vocês entenderem o que a gente está falando do Tadeu. Ó, o Tadeu nos últimos 5 jogos foi os 2 times que mais seguraram defesa difícil foi Goiás e Botafogo, tá? E aqui, ó, para vocês entenderem, ó, 22-20, tá vendo? Verdinho com verdinho. Então, reforça muito aqui a questão do Cavalieri. O Tadeu, cara, olha a quantidade de defesa difícil que ele fez. Primeiro, o Tadeu, bola fácil, ele vai lá e espalma, né? Se transforma em DD. Segundo, o Goiás é um time que deixa chutar bastante, tá? Deixa chutar. Então, o que acontece, tá? Eu acho que, em função de deixar chutar, eu acredito que, mais uma vez, o Tadeu vá se destacar. Fora que o Vasco deve ir para cima, né? O Vasco meteu 4 gols ontem contra o Flamengo, mas o Vasco não é um time de finalizar muito, tá? Então a gente está falando aqui do Tadeu muito pela capacidade do Goiás deixar o adversário chutar. Então, se você pegar aqui os times que enfrentaram, o Cap, beleza, chuta muito, o Botafogo não chuta tanto, foram 3 DDs, a Chape não chuta tanto, foram 2 DDs. Então, assim, eu acho que pode ficar ali na casa de 2 ou 3 DDs. Eu não acho que nessa rodada o Tadeu vai fazer aquela mitada, fazer 10, 12 DDs, porque justamente o Vasco não chuta bastante. Ainda vai sem o Marrone, o Pikachu acho que tá fora. Então o Tadeu é mais nessa pegada. Para mim, né, para finalizar aqui o nosso vídeo, os 4 que eu acho que são os melhores para a rodada, para mim, disparado é Cavalieri, Volpe, Diego Alves ou Paulo Vitor, tá? E aí os 2 que correm por fora, Tadeu e Fernando Miguel, tá? Então acho que para mim são esses, fora aqueles lá que eu falei, que eu acho que pode até acontecer. Tem um pouco de potencial o Cleiton, mas o Cleiton não é muito bom. O Cássio também, vira e mexe, não está fazendo tantas defesas difíceis, né? O João Ricardo da Chape, como eu falei. Mas assim, para mim, os 4 primeiros aí fica Cavalieri, Thiago Volpe, Diego Alves e Paulo Vitor, tá? Então acho que tanto Diego Alves como Paulo Vitor podem ir bem. E aí você vê aí o que você pode melhorar em questão de, se não quer o Diego Alves e o Paulo Vitor, para mim tem o Tadeu e o Fernando Miguel. O Fernando Miguel, para mim, tem bastante potencial, dado que o Goiás, né, de forma contínua, vem pelo menos cedendo 3 defesas difíceis. Lembrando que Michael não joga esse jogo contra o Vasco. Michael não vai para o jogo.
o líder de finalização, né, defendido aí do time do Goiás, é o Rafael Vaz, mas o cara que mais traz perigo é o Michael, que não vai para o jogo, pode diminuir também um pouco o potencial do Fernando Miguel. Beleza, galera? Então, Cavalieri, Volpe, Alves e Paulo Vitor são os goleiros aí para a rodada, dada a nossa análise que a gente tem aqui. Beleza? Bom, para vocês verem aqui um pouquinho da... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O que a gente faz com relação à finalização, tá? Ó, aqui tem a nossa planilhinha, né? Quem tá lá no nosso plano já sabe. Tá abrindo, ela é um pouquinho pesada. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Tô fazendo ao vivaço, né? Então vai ficar um pouquinho extenso aí, 15 minutos, mas depois a gente vai ajustando. É bom que a gente recebe um feedback interessante, né? Deixa eu desabilitar aqui. Para quem gosta de Excel, sempre é uma boa pedida. E tá demorando pra caramba aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Aqui é toda a nossa base, né? Para vocês verem como que é aqui que o Pardal trabalha. Bom, trazer para vocês aqui, ó, para vocês observarem a questão da finalização, tá? Deixa eu botar aqui, exibir. Bom, vamos aqui que vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu aumentar aqui. Opa, 110 foi muito. Bom, aqui, pessoal, aqui para você ver são essas mesmas tabelinhas que a gente traz aqui para o Pardal, tá? Então aqui é o nosso material. E aqui, ó, a gente está vendo as finalizações, né? O que é finalização? Vamos ver o time que mais cede finalização versus o que mais conquista. Então, olha só, Botafogo, né, é um time aqui que cede. Em segundo lugar, Goiás. Opa, Botafogo. Tá dando algum... Deixa eu pegar aqui. Botafogo, Goiás. Depois vem CSA, tá? Avaí e São Paulo, tá? São os que mais cedem. Vamos ver os de casos que mais conquistam? CAP, Fluminense, Santos, Grêmio, né? O quarto. E aqui vem Chapecoense e Cruzeiro, né? São os que mais cruzam aqui. Vamos ver o que deu match? Por exemplo, ó, Santos e São Paulo deu match. É um dos times que mais cedem versus um que mais conquista. Ou seja, Volpe. Aqui, ó, Botafogo. É o time que mais cede quanto que mais conquista. Cavalieri. E aqui, quem quiser, ainda tem o Avaí e o Cruzeiro, né? Mas aí você vê que o Cruzeiro, ó, não cede tanta defesa difícil aqui. Tá? Então finaliza bastante, mas poucas vezes vai pro gol. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos ver quem cede aqui, ó. Corinthians, 38. Chape, 32. Vasco, 30. Bahia, 30. Fluminense, 30. Do outro lado, Flamengo. Depois vem Atlético. Depois Ceará. Depois vem Palmeiras e Goiás. Aí olha como que dá match aqui, ó. Galo e Flu. O goleiro do Fluminense poderia ser uma boa opção. A questão do goleiro do Fluminense é que é um goleiro que a gente não conhece. Então a gente não sabe se vai sentir o peso do jogo e tal. Palmeiras e Bahia. Quem quiser aqui, talvez o Douglas pode ser uma boa. Você vê aqui que tem bastante conquistado versus bastante cedido. O Palmeiras também não vem cedendo muita defesa difícil fora de casa, né? Então por isso talvez o Douglas não seja esse nome todo. Ceará e Chape, né? Como eu falei, ó, o Ceará cede bastante, né? E a Chape aqui. Então a gente falou ali do João Ricardo, tá? E aqui Goiás e Vasco a gente falou do Fernando Miguel. Então você vê que quando a gente faz nesse esquema de finalização, de match, ele reforça o que a gente falou. Cavalieri, Volpe, Alves, Paulo Vitor, Tadeu, Fernando Miguel, né? João Ricardo como opção, e ainda surgiu aqui um ou outro nome, tá? Então, assim, para quem está querendo, né, uma boa opção de goleiro, fica aí a dica, né, e a nossa análise de goleiros, né,
para essa rodada, para a próxima rodada. Espero conseguir fazer as outras rodadas também a mesma coisa. Um grande abraço e obrigado aí pela paciência de ver nosso vídeo.